Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? Quando os homens maus avançarem contra mim para destruir-me, eles, meus inimigos e meus adversários, é que tropeçarão e cairão. Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Uma coisa pedi ao Senhor, é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar orientação no seu templo. Pois no dia da adversidade Ele me guardará, protegido em sua habitação. No seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo. Então triunfarei sobre os inimigos que me cercam. Em seu tabernáculo oferecerei sacrifícios com aclamações. Cantarei e louvarei ao Senhor. Ouve a minha voz quando clamo, ó Senhor. Tem misericórdia de mim e responde-me. A teu respeito diz o meu coração. Busque a minha face. A tua face, Senhor, buscarei. Não escondas de mim a tua face. Não rejeites com ira o teu servo. Tu tens sido o meu ajudador. Não me desampares, nem me abandones. Ó Deus, meu Salvador, ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. Ensina-me o teu caminho, Senhor. Conduze-me por uma vereda segura, por causa dos meus inimigos. Não me entregues ao capricho dos meus adversários, pois testemunhas falsas se levantam contra mim, respirando violência. Apesar disso, esta certeza eu tenho: viverei até ver a bondade do Senhor na terra. Espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Amém, queridos? Que o Senhor aplique sua palavra aos nossos corações. Queridos, como eu disse, nós vamos falar sobre medo e sobre fé essa noite a partir desse salmo. Queridos, medo é uma das coisas mais normais da vida humana. Todo mundo já sentiu medo alguma vez na vida. Seja um medo de uma ameaça real, seja um medo de uma ameaça que não era real, de algo que era ilusório, que estava só na nossa mente. Mas o medo é uma sensação comum na vida humana. E como uma sensação comum, não é à toa que ela esteja registrada nos Salmos. Não é à toa que há salmos que falam sobre medo, que falam sobre esse sentimento, às vezes quase um monstro na vida de muitas pessoas. Tem pessoas, irmãos, que tiveram toda a sua vida cercada pelo medo. Desde pequenininhos, eu lembro uma vez eu conversando com uma família lá na cidade que eu morava, e tinha um jovem, essa família tinha um adolescente, queridos, que na cidade de Arco Verde, o adolescente ali de 14, 15 anos, não saía de casa sem o acompanhamento dos pais, não ia comprar pão na padaria sem acompanhamento dos pais. E eu lembro que eu acompanhava o pastor da igreja naquela ocasião, porque eu já era meio rato de igreja naquela época, e às vezes eu ia para o gabinete com o pastor e ficava conversando à tarde, aí aparecia alguma demanda para ele e eu ia fazer visita com o pastor adolescente. Deus sabe o que faz, né? E aí, eu lembro do pastor dizendo algo muito interessante nesse sentido, conversando com essa família, dizendo: se vocês não mudarem essa postura, vocês vão criar um homem cercado de medo em tudo que faz. E eu gravei aquilo ali. Porque é exatamente assim que muitas pessoas estão, irmãos. Elas estão cercadas pelo medo. A pessoa não consegue nem falar. Já conversou com alguém que tem medo de tudo? Já lidou com alguém que não arrisca nada? Que não tenta nada novo? Que até quando vai para um self-service não quer nem provar uma comida diferente, com medo de não gostar daquela comida? Porque é isso que o medo faz. O medo, né, e eu estou falando, a gente está falando obviamente não do medo no sentido desse salmo, mas do medo no geral. O medo, irmãos, é o grande empecilho de nós vivermos coisas novas. Tem pessoas que não mudam
uma determinada realidade profissional por medo. Tem pessoas que não provam algo novo que é legítimo por conta do medo. Então o medo é um paralisador. O medo é um mecanismo que tem seu aspecto natural, mas que quando é exagerado, nos impede de provar coisas boas. E o medo, irmãos, muitas vezes é um empecilho também no nosso relacionamento com Deus. E não é à toa que isso é verdade, que muitas vezes Deus disse para personagens da Bíblia, em contexto específico, não temas. O medo, queridos, é uma questão tão séria, é uma questão tão importante, que Deus, repetidas vezes, em inúmeras ocasiões, em várias ocasiões na Bíblia, Deus diz para alguém, não tenha medo. Só na história de Jesus, do nascimento de Jesus, Deus fala para Maria, Deus fala para José, para eles não terem medo. Deus, por exemplo, em outra ocasião, quando ele aparece a Josué na figura do general dos exércitos do Senhor, o comandante dos exércitos do Senhor, que ali é uma figura de Cristo, Josué encontra aquela figura e diz, você está do nosso lado ou está do lado dos inimigos? E aí a resposta daquela figura, né, daquela pessoa, daquele general que na verdade é Cristo, né, uma aparição de Cristo no Antigo Testamento, eu não estou nem de um lado nem do outro. Eu estou aqui na posição de comandante dos exércitos do Senhor. E aí Josué se prostra, reconhecendo ali que não era uma pessoa comum. E a mensagem que é dada para Josué é, seja forte e corajoso, não tenha medo. Então somente seja forte e corajoso. E se você observar, esse salmo, ele termina com uma mensagem de encorajamento. E essa mensagem de encorajamento, ela está centrada na ideia de esperar pelo Senhor. Leia comigo o versículo 14 novamente. Espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. E aqui eu extraio a principal lição de todas que nós vamos comentar aqui hoje, sobre como nós somos vitoriosos contra o medo através da fé. Ser vitorioso contra o medo, meu irmão, minha irmã, só é possível se nós esperarmos no Senhor. A verdadeira coragem não é quando eu digo assim, agora eu vou fazer e acontecer. No mundo, uma pessoa corajosa é aquela pessoa que bate na mesa, que faz a voz, que grita, né? Faz a sua voz ser ouvida, que diz assim, agora quem manda sou eu, aquela pessoa que briga, que faz confusão. As pessoas olham para esse tipo de pessoas e dizem assim, como fulano é corajoso, peitou o patrão, disse o que quis na cara dele, como fulano é corajoso, né? Diante daquela circunstância começou a gritar, fez um auê, inevitável a palavra, né? Fez um auê, fez uma confusão e fez valer a voz dele, como fulano é corajoso, né? Deu a pessoa assaltar e ele reagiu, deu no bandido. Queridos, coragem na Escritura é esperar no Senhor. Coragem é quando as situações se apresentam e que geram medo no nosso coração. E só você sabe qual é o seu medo. O meu medo não é o seu e o seu não é o meu. Cada um tem um medo para chamar de seu. Cada um tem algo ou uma área específica que gera temor no coração. Tem pessoas que têm medo na área de provisão. Tem pessoas que têm medo na área de relacionamentos. Tem pessoas que têm medo na área de segurança mesmo, de um modo geral. Tem medo de ser assaltada, tem medo de enfim, bandido encontrar. Tem pessoas que têm medo de tudo isso. Cada um precisa lidar com o seu próprio medo muitas vezes. Mas, queridos, volto a dizer, a verdadeira coragem não é quando eu grito, não é quando eu brigo, não é quando eu faço valer a minha voz, não é quando eu bato, não é quando eu esmurro, não é quando eu me iro. A verdadeira coragem na Escritura é esperar no Senhor, é esperar muitas vezes o Senhor. Essa é a verdadeira coragem. Sabe por quê, irmãos? Porque quando nós abraçamos essa coragem comum, nós agimos muitas vezes segundo a nossa carne. E eu tenho muitas provas de quantas vezes eu fiz isso. Quantas vezes eu quis ser corajoso do jeito do mundo e agir de acordo com a minha carne. Mas, queridos, quando nós esperamos no Senhor, e todo esse salmo é uma lição sobre isso,
sobre como a fé pode vencer o medo. Quando nós entendemos isso, nós ganhamos verdadeira coragem. Nós enfrentamos coisas que, na força da carne, nenhum de nós enfrentaríamos. E eu quero, antes de, então, pensar algumas coisas ao longo do texto com você, eu quero lembrar de um exemplo clássico de coragem humana e coragem de alguém que espera no Senhor. 2 semanas atrás precisamente, eu citei o exemplo de Pedro na prisão, né, e como ele dormia sabendo que provavelmente no outro dia ele poderia ser morto por causa do Evangelho. Queridos, pouquíssimo tempo antes dessa passagem que nós lemos e que mostra a verdadeira coragem, a coragem que o cristão tem diante das situações que geram medo, esse mesmo Pedro tentou lidar com a situação de medo com a coragem humana. Quando Jesus ele foi estava para ser preso e ser levado ao Sinédrio, Pedro ele age num ato de coragem, de bravura do ponto de vista comum, puxa a espada dele, corta a orelha do soldado lá, do servo do sumo sacerdote. Jesus cura a orelha daquele homem, a olheira, né? A olheira sou eu que estou precisando de cura da minha olheira. Jesus cura a orelha daquele homem e diz a Pedro: guarde a sua espada. Não é esse tipo de coragem que o meu movimento precisa. O meu movimento precisa de uma coragem que é capaz de dormir antes do dia de morrer. Você consegue entender essa diferença? Quantos entendem essa diferença entre a coragem bíblica e a coragem humana? Entre a coragem daquele que espera no Senhor e a coragem daquele que age de acordo com sua própria força. Queridos, aqui temos algumas lições então sobre como a fé pode vencer o medo. Primeira coisa que eu quero chamar a atenção para você nesse salmo é que ele tem uma particularidade interessante. Ele é dividido em 2 seções. Se você observar atentamente, você pode ler com mais calma em casa, os primeiros 6 versículos, eles são cheios de confiança. Eles são cheios de uma certeza no agir de Deus, no poder de Deus. Vira para o versículo 7, parece que é outra pessoa que está escrevendo o salmo. Motivo pelo qual alguns chegam até a dizer que esse salmo deveria ser dividido em 2. De tão brusca que é a mudança do versículo até o versículo 6, uma confiança, uma certeza, uma clareza. Depois, dúvida, clamor, pedido de socorro. Como é que pode o mesmo homem, no mesmo momento, ter escrito um salmo com nuances, com características tão diferentes? Como é que pode o mesmo homem, e esse salmo, irmãos, é um salmo de Davi, como é que pode a mesma pessoa, pastor, escrever um salmo em que no começo ele manifesta toda a confiança dele no Senhor? Eu quero habitar na casa do Senhor, os meus adversários não vão prevalecer contra mim. Daí a pouco ele começa a pedir, clamar ao Senhor, pedir misericórdia, pedir para Deus ouvir ele. Como é que pode a mesma pessoa escrever 2 coisas tão diferentes, tão distantes uma da outra no mesmo texto? E queridos, a solução para isso não é a gente dividir o salmo. A solução para isso é a gente entender que essa mudança, essa inconstância, é eu e você. Nós somos assim, irmãos. Se Davi era assim, é porque nós somos assim também. Quantas vezes a gente começou o dia dizendo assim: nada me abala, aí primeira bronca do dia você já mudou completamente. É assim ou não é, irmão? Não é assim. Você acordou naquele e disse assim: hoje nada me para, hoje é só vitória. Aí acorda, bate logo o dedo na quina do sofá, pronto, começou o estresse. A mudança aqui ela é drástica porque nós somos assim, nós somos inconstantes, irmãos. E é porque nós somos inconstantes, e perceba, o medo ele está conectado com a inconstância. O que é que o medo faz? O medo nos desestabiliza. O medo nos coloca no lugar de insegurança. O medo nos torna inconstantes. Nós temos medo porque somos inconstantes, e somos inconstantes porque temos medo. Isso é o que o medo faz. O medo torna a nossa passada como uma areia movediça. A gente já não tem muita certeza daquilo que a gente quer quando nós estamos com medo. As nossas decisões ficam turvas. Essa mudança
da água para o óleo que está sendo registrado no Salmo somos nós. Quando o medo bate a porta. Então que maravilha ter um salmo como esse para nos ensinar o que fazer na hora que o medo bate a porta. Ele começa dizendo: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei temor? O Senhor é meu forte refúgio, de quem terei medo? Há três coisas que Davi afirma aqui sobre o Senhor e que elas delimitam ou que elas mostram onde a nossa fé está no Senhor, ou como a nossa fé se materializa na ação de Deus na nossa vida. Em primeiro lugar, irmãos, o Senhor é a nossa luz. Davi, como guerreiro que muitas vezes enfrentou campanhas militares que aconteciam à noite, ele sabia a importância que tinha uma luz, a importância que tinha uma lamparina. Nós hoje, irmãos, somos privilegiados por ter luz elétrica, mas todo mundo já passou pela agonia, ou pelo menos eu já passei por isso, talvez já tenha passado também, de faltar luz em casa e não saber onde estava a vela, ou ter acabado a vela e está tudo fechado. A vontade é ir logo dormir, não é verdade? Aconteceu isso comigo uma vez, era 7h30 da noite. Eu digo: rapaz, 8 horas deu, não achei vela, tudo fechado, eu vou dormir. Mas o Senhor, irmãos, é a nossa luz. E o que é que a luz faz, irmãos? A luz, em primeiro lugar, naquele contexto, ela era importante, e também hoje, para a proteção. Não é à toa que as cidades, quando elas querem ser cidades mais seguras, o que é que elas fazem? Elas modificam as luzes da cidade. Não sei se você percebeu que há uma dinâmica de modificação das iluminações das cidades. Para quê? Para promover mais segurança, porque a luz traz segurança. Sim ou não? Um ambiente iluminado traz mais segurança. Outra coisa que a luz faz é revelar, é mostrar o caminho, mostrar os detalhes daquele ambiente. Um ambiente que estava escuro, uma vez que é iluminado, você consegue entender o que está acontecendo ali. Então, quando o salmista diz: o Senhor é a minha luz, ele está dizendo: olha, em primeiro lugar, eu estou protegido com o Senhor. Em segundo lugar, porque Deus é a minha luz, eu consigo enxergar bem e tomar boas decisões. Ninguém toma boas decisões no escuro, queridos. Mas na luz, nós conhecendo o ambiente, nós entendendo, né, o que se passa, pela luz do Senhor que vem sobre nós, que é a luz que vem sobre as nossas vidas, nós podemos tomar boas decisões. Então, quando o medo bater a sua porta, lembre-se: o Senhor é a sua luz. Peça para Ele na hora do medo: Senhor, ilumina minha mente. Eu não quero tomar a decisão, eu não quero ir por esse caminho só por causa do medo. O medo, queridos, é um mau conselheiro. O medo é um péssimo conselheiro para mim e para você. O medo, ele sempre trará um conselho que muitas vezes é baseado em uma mentira. Mas quando o salmista fala: o Senhor é a minha luz, ele está dizendo: olha, a escuridão que muitas vezes o medo quer me colocar, Deus vem com a sua luz, revela o que há no ambiente, e aí sim eu posso tomar uma decisão acertada. Quantos entendem isso? Que a luz do Senhor sobre a nossa vida é o que nos ajuda a não tomar decisões baseadas no medo, mas baseadas na verdade. Diga aí para quem está do seu lado: não tome decisões baseadas no medo. Tome decisões baseadas na luz. Amém? Outra coisa que Davi menciona a respeito de quem Deus é: Ele é a minha salvação. Então, mais do que alguém que ilumina o nosso caminho, o Senhor nos salva, queridos. E aqui a palavra no original para salvação, ela é muito ampla. Ela fala sobre salvação de uma prisão, fala sobre a salvação da alma, fala sobre a libertação de um modo geral. Então, aplique isso à situação do medo que Davi enfrentava quando ele escreveu isso. Davi estava dizendo: olha, o Senhor é a minha libertação, Ele que me liberta, inclusive do medo. Quando nós falamos, queridos, que Deus é Salvador, não é apenas no sentido que Ele salva a nossa alma do pecado. Esse é o principal sentido bíblico para a salvação. Mas salvação é um conceito amplo. Deus nos liberta de muitas coisas quando Ele nos salva. Ele nos liberta de nós mesmos. Ele nos liberta de mentira. Ele nos liberta do perigo contra o nosso corpo, contra a nossa mente. Ele nos liberta da maldade. Então, quando Davi estava numa situação em que ele precisava lidar com o medo, e acontece mesmo conosco, nós precisamos nos lembrar que Deus é libertador. E se Ele é libertador, se Ele é salvação, não há cadeia que possa impedir o agir dele, inclusive as cadeias do medo.
O medo, quando ele abre a carranca dele, ele quer se fazer para mim e para você super poderoso. Eu nunca vou vencer isso. Tem pessoas que já lutaram tanto contra o medo que se renderam. Já lutaram tanto contra um medo específico, contra um temor específico, que elas disseram assim: eu nunca vou conseguir fazer isso. Nesse ponto, é o ponto em que o medo se transformou em uma prisão. Mas estar preso e se render é pior ainda, que é quando a pessoa faz isso que eu acabei de dizer. Eu nunca vou conseguir fazer isso. Eu nunca vou conseguir alcançar aquele lugar. Eu nunca vou poder executar essa tarefa. Eu ouvi isso de uma pessoa uma vez. Ela disse assim, que por conta de certas coisas que tinha vivido, ela dizia assim: eu acho que eu nunca vou conseguir falar em público. E aí eu perguntei por quê. A conversa foi desenvolvendo, mas eu achei aquela frase tão forte. E muitas vezes essas frases que eu e você dizemos algumas vezes na nossa vida, elas vêm de termos sido aprisionados pelo medo. A única coisa que a gente tem que dizer nunca, irmão, é o pecado, amém? Mas se é bom, se glorifica o nome de Deus, se vai agregar valor à nossa vida, se vai fazer com que nós sejamos sal e luz dessa terra, nunca diga nunca para essas coisas em nome de Jesus. Não deixe o medo delimitar aquilo que você pode ou não pode fazer, colocar uma cadeia, colocar uma prisão, ao ponto de você dizer assim: eu nunca, você pode ter tentado uma vez e não conseguido. Isso não significa, meu irmão, que você não vai conseguir nunca, amém? Terceira coisa, ele diz: o Senhor é meu forte refúgio, lugar de esconderijo. E Davi, irmãos, conhecia isso muito bem, porque Davi precisou ir para a caverna, Davi precisou se esconder no templo, Davi precisou se esconder até entre os inimigos de Israel, fugindo de Saul. Aquilo que mais Davi fazia era fugir, se esconder, se colocar, se intocar, para que Saul, a ira dele, não alcançasse Davi. Muitas vezes ele se escondeu, muitas vezes ele se refugiou, mas aqui ele diz: olha, o Senhor é meu forte refúgio. A ideia, irmãos, é de uma cidadela. O que é uma cidadela, pastor? Cidadela era um local da muralha que era como uma espécie de guarita. Você já foi lá no tiro de guerra? Temos aqui nosso querido Vitor, que serviu no exército. Quem já foi no tiro de guerra sabe, ou em prédios militares, sabe que lá tem uma guarita. Já viu a guarita? O lugar mais privilegiado de um prédio militar é a guarita. Geralmente é o lugar mais fortificado, as paredes são melhor construídas. Inclusive estive lá no Forte do Brum no final do ano passado, conheci o Forte do Brum lá em Recife e conheci, lá tem várias guaritas, e o rapaz inclusive explicou isso. E aí eu me lembrei desse salmo que fala que o Senhor é meu forte refúgio, a minha cidadela, a minha guarita. Queridos, quando nós estamos com o Senhor, é o que Davi está querendo dizer aqui, nós estamos no lugar mais fortificado que alguém pode estar e no lugar mais privilegiado. A cidadela, a guarita, dá para ver tudo o que está acontecendo, dá para se preparar. Então, o que Davi está querendo dizer quando ele diz que o Senhor é seu forte refúgio, ele está dizendo: olha, o Senhor me coloca no lugar privilegiado. Glória a Deus, você está no lugar privilegiado, tanto porque ele é protegido, quanto porque desse lugar, desse refúgio, dessa guarita, dessa cidadela, você consegue ver o que está acontecendo, você consegue se preparar. Então nós não temos medo, porque se Deus, ou não somos vencidos pelo medo, porque se Deus é o nosso forte refúgio, nós temos uma posição privilegiada, onde o medo não pode nos alcançar. Se Deus é o teu refúgio, o medo fica do lado de fora. Ele não chega na guarita, ele não atinge quem está lá no lugar protegido, ele não nos alcança, em nome do Senhor Jesus, amém? Mas eu quero pensar algum outro versículo-chave aqui, que Davi traz. Ele fala nos versículos 2 e 3 da oposição que ele precisaria enfrentar, mas que não levava o seu coração a temer, não levava o seu coração a sentir medo. E aí ele faz apenas um pedido ao Senhor. Uma coisa pedi ao Senhor, é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu santo templo. O único desejo de Davi, irmãos, era
viver na casa do Senhor, era poder estar na presença do Senhor. E Davi, ele identifica que há duas coisas que são encontradas, que são recebidas quando nós habitamos na casa do Senhor, quando nós estamos na presença do Senhor de modo constante. Davi tinha esse pedido por causa de duas coisas, e ele menciona aqui, primeiro, para contemplar a bondade do Senhor. Eu falei sobre isso ontem no céu. Eu disse ontem no céu, irmãos, e principalmente por conta desse caso, desses vazamentos, daquele bilionário que faleceu e que está envolvido com coisas das mais podres, infernais que existem nesse mundo, era patrocinado por aquele homem. E quando eu vi as notícias sobre isso, irmãos, eu fiquei perturbado. Vendo também o que aconteceu, o que aqueles rapazes fizeram com aquele cachorro, coitado do cachorro, a crueldade. Às vezes eu fico perturbado, irmãos, com a maldade do mundo. Às vezes eu fico, e eu falei isso ontem, nós falamos, a nossa reflexão lá no céu ontem foi sobre a maldade. Às vezes eu fico perturbado, eu fico entristecido, eu chorei esses dias, irmãos, quando eu fiquei pensando sobre isso. Que mundo tenebroso, que mundo mau, irmãos, nós vivemos, que mundo ímpio mesmo, no sentido da palavra, que mundo mergulhado no pecado, que mundo de cultura diabólica, irmãos, que nós vivemos. Que coisa terrível, irmãos. Mas quando eu penso sobre isso, eu lembro, irmãos, que esse lugar da habitação do Senhor é o lugar onde eu contemplo a bondade do Senhor, e a bondade do Senhor é maior do que toda a maldade do mundo, irmãos. Não importa quantos homens poderosos planejam coisas más, fazem coisas odiosas, né? Todo tipo de abuso, todo tipo de violência, todo tipo de tramóia maligna, todo tipo de maracutaia, corrupção. Quando eu venho para esse lugar, eu olho para Deus e, queridos, todos nós precisamos desse colírio para limpar a nossa vista. Foi o que eu disse ontem no céu. Às vezes a gente está tão cercado da maldade no noticiário, maldade nas conversas, maldade, tudo é sobre a maldade humana, que a gente começa a ser vencido pelo mal. E aí eu citei o versículo de Romanos, capítulo 12, 21, foi o versículo que a gente meditou ontem. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Querido, não deixe o mal vencer o teu coração, não deixe o mal vencer a bondade do Senhor no teu coração. E como é que nós fazemos isso? Igual Davi, eu desejo uma só coisa, habitar na casa do Senhor, né? Viver na casa do Senhor. Primeiro, por quê? Porque na casa do Senhor eu contemplo a bondade de Deus. Eu me lembro que no meio de um mundo mau, Deus ainda é bom. Deus não se deixa contaminar pela maldade do mundo. Pelo contrário, Deus um dia corrigirá, centímetro por centímetro, tudo de ruim que é feito nesse mundo. Queridos, uma coisa acalenta o meu coração no meu dia de choro, quando eu vejo a ruindade que é esse mundo. O Senhor não deixará um centímetro de maldade impune. Deus é justo, irmãos. E Deus é justo porque Ele é bom. Então, quando nós chegamos aqui, quando você chega aqui, quando você vem no culto do domingo, quando você vem aqui, quando você está na presença do Senhor na sua casa, porque habitar na casa do Senhor é estar na presença dEle. Olhe para a bondade de Deus. Diga assim: Senhor, o mundo foi mal demais esses dias. O mundo foi mal comigo. Eu fui vítima. Às vezes eu sou vilão também, porque eu também pratico coisas que fazem mal a outras pessoas. Mas no mundo tão mal, como nós precisamos contemplar a bondade do Senhor. Olhe para a bondade do Senhor, mantenha os seus olhos em Deus, porque, querido, se você olhar ao seu redor, você vai endoidar. Você vai se entregar, você vai deixar o mal vencer o bem. E nós não podemos nos deixar ser vencidos pelo mal. Amém? Outra coisa que Davi encontrava na presença do Senhor, na casa do Senhor, orientação. Queridos, quando nós encontramos a bondade do Senhor, contemplamos a bondade do Senhor, isso por si só já serve de orientação para a nossa vida. Tem muitas pessoas cristãs tomando decisões erradas porque não buscam orientação na casa do Senhor. E há um sentido específico aqui para isso, mas há um sentido amplo que nós podemos aplicar em muitas coisas. Tem gente, irmãos, que em vez de buscar orientação num irmão mais experiente na fé, numa liderança da igreja, às vezes na figura do próprio pastor, está sendo orientado por gente na internet. Eu fico impressionado como as pessoas tomam decisões da sua vida pautadas no conselho de uma pessoa numa caixinha de Instagram.
Às vezes eu olho até, e eu faço vez ou outra essa brincadeira, essa conversa de caixinha de Instagram, pergunto alguma coisa, interajo com o pessoal. Mas eu vi esses dias uma pessoa perguntando, colocando assim no Instagram, minha esposa fez isso aqui, o que é que eu devo fazer? E o sujeito lá, o suposto líder, disse assim, você deveria fazer isso aqui. E eu fiquei pensando, meu Deus do céu, se a pessoa der ouvidos a isso aí, ela vai acabar com o casamento dela por causa de uma resposta de uma pessoa numa caixinha de Instagram. Você tem noção, irmãos, do quanto é perigoso isso? Você tem noção de quanto isso é terrível? Queridos, o nosso lugar de orientação é na presença do Senhor, com aqueles que também buscam a presença do Senhor. Então, continuando aqui no nosso texto, ele diz no versículo 5, porque no dia da adversidade ele me guardará, protegido em sua habitação, no seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo. Muitas vezes quando os salmos falam sobre segurança, sobre rocha, eles têm em mente muitas vezes as cabras montesas. Quem aqui já viu aquele vídeo daquelas cabrinhas que ficam subindo nas rochas? As cabras montesas, elas fazem isso quando um predador ele vem atacar, elas começam a subir as partes mais rochosas, né? E é engraçado que eles dão uns pulos bem grandes, né? Elas dão um pulo daqui para ali assim bem grande. Então quando Davi ele diz que o Senhor me coloca sobre uma rocha, talvez ele tenha em mente essas cabras montesas, que o predador vem atacar, mas ela dá o pulo e fica naquele lugar mais alto sobre a rocha e o predador não consegue alcançá-la. O mesmo acontece conosco. Quando o medo quer ser o predador das nossas vidas, quer ser o predador das nossas almas, nós conseguimos, né, como diz um outro texto da Bíblia, ele me faz andar em lugares mais altos. Ele nos coloca sobre a rocha, ele nos faz saltar das adversidades, ele nos faz saltar daquilo que nos provoca medo e nos coloca no lugar firme. Enquanto o grande dilema do medo é a insegurança, a instabilidade, o Senhor é a estabilidade. Nós mudamos o dia todo. Você ficou triste, ficou alegre, ficou raivoso, ficou com medo, ficou com um monte de coisa hoje. Deus continuou sendo o mesmo, desde que o sol nasceu até agora, daqui a pouco, quando a gente vai dormir. Deus continua sendo o mesmo, por isso que Ele é rocha. Por isso que Ele pode nos proporcionar refúgio. Porque Ele não muda, irmãos. Ele continua sendo o mesmo, ontem, hoje e para sempre será o mesmo. Ele é a nossa rocha, o nosso refúgio. E aí por isso que, mesmo com essa mudança tão drástica, né, de ênfase do Salmo, nós sabemos que o medo pode ser vencido. E aí, queridos, essa oração que Davi faz a partir do versículo 7, pode ser a nossa oração na hora do medo. O que é que o coração de Davi dizia na hora do medo para ele? Olha o versículo 8. A teu respeito diz o meu coração, busque a minha face, a tua face, Senhor, buscarei. Deixa eu te fazer uma pergunta. Na hora que o medo bate à tua porta, o que é que você pensa sobre Deus nessa hora? O que é que você diz para o seu coração sobre Deus? Há pessoas que se esquecem de Deus na hora do medo. Agem no medo como se Deus não estivesse lá. O medo não muda a presença de Deus, querido. Se tem uma coisa que esse salmo nos ensina aqui, o medo não afasta a presença de Deus da minha e da sua vida. Mas tem pessoas que na hora do medo, elas esquecem tudo que elas aprenderam sobre Deus. Na hora do medo, elas esquecem todas as experiências passadas que elas já tiveram com Deus. Na hora que o medo bate a porta, é como se Deus fosse uma fumaça e dissipa. Mas, queridos, na hora do medo, Deus ainda está lá. É isso que Davi está lembrando ao coração dele. Ao teu respeito, diz o meu coração, buscarei a tua face, Senhor, eu buscarei. Na hora do medo, a melhor coisa que temos para fazer é buscar o Senhor, irmãos. Charles Spurgeon, ele dizia, se você tem uma preocupação, e eu aqui aplico para o medo, se você tem um medo, você tem um bom motivo de oração. A questão é que a gente se preocupa e não ora. Tem medo e não ora. Fica ansioso e não ora. Aí vai acumulando, vai acumulando, vai acumulando. Querido, pense na ansiedade, pense no medo como uma obstrução de um cano. Se você não desobstruir, queridos, e deixar a oração fluir, a coisa não vai acontecer.
A melhor coisa para se fazer quando estamos com medo é buscar a face do Senhor. É buscar a revelação do Senhor. É buscar a orientação do Senhor. É a melhor coisa que nós fazemos. Porque Davi, ele se sentia abandonado naquele determinado contexto. Por isso ele diz: não escondas de mim a tua face, não rejeites com ele o teu servo. Tu tens sido o meu ajudador, não me desampares, nem me abandones. E aí ele apela, ele lembra: mesmo que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Eu não estou sozinho. Essa é uma das grandes mentiras do medo, irmãos. Essa é talvez a maior mentira do medo. Você está sozinho. Ninguém vai te ajudar. Quando Jó precisou enfrentar as suas muitas tribulações e provações, um dos seus amigos, ele provoca uma discussão tola, né? Todos os amigos na verdade já eram tolos, mas um deles vai dizendo em determinado momento: as suas mãos ajudaram muitas pessoas e agora não tem que te ajude. É a voz do medo. Você está sozinho. Se acontecer alguma coisa com você nessa situação, é você e Deus. Mas na verdade, primeiro é só você. Nem Deus o medo coloca na história. A verdade é que nós não estamos sozinhos, queridos. Desde o dia que você fez o Senhor Jesus, o seu Senhor, o seu Salvador, você tem uma companhia que não te deixa. O silêncio de Deus muitas vezes não significa que Ele não está. Não quer dizer que Ele não está presente. Amém? E aí por isso que Davi pode dizer no versículo 11: ensina-me o teu caminho, conduze-me por uma vereda segura, um caminho seguro, uma direção segura. E aí mesmo que os adversários das nossas vidas se levantem, apesar disso, diz o versículo 13, esta certeza eu tenho. Perceba que tudo no Salmo é sobre segurança em meio à insegurança. Isso é o que a fé em Deus faz na hora do medo. Ela tira-nos do lugar de insegurança e nos coloca no lugar de segurança. Querido, troque na hora do medo as inseguranças que o medo quer te colocar, as incertezas que o medo quer pôr para você. Troque isso por certezas, faça como Davi. Apesar disso, apesar dos adversários, apesar do meu coração, apesar das minhas lutas, apesar de eu não saber o que é que vai acontecer, esta certeza eu tenho: viverei até ver a bondade do Senhor na terra. Quais são as certezas que você tem no seu coração a respeito de quem o Senhor é na tua vida? Quais são as provas cabais, indiscutíveis do agir de Deus que você tem na sua vida? Na hora do medo, você precisa lembrar delas. Na psicologia, existe um recurso bem interessante chamado cartões de enfrentamento, que são lembretes que você coloca em lugares estratégicos para você, de coisas que são importantes para você. No processo terapêutico, esse tipo de mecanismo é sempre muito utilizado. No meu próprio mecanismo terapêutico, muitas vezes usei isso, esses cartões de enfrentamento, para me lembrar de certas coisas que deveriam ser importantes e que eu não poderia esquecer. Aqui você tem um cartão de enfrentamento espiritual. Eu viverei até ver a bondade do Senhor na terra. O medo não tem o governo, querido. A maldade não tem o governo. Quem tem o governo é o Senhor. E você vai ver a bondade do Senhor. O medo vai passar, a insegurança vai passar, e você vai provar do cuidado e do favor do Senhor. Fique de pé. Nós vamos orar ao Senhor agora e já nos encaminhar para o momento da mesa do Senhor. Queridos, como é reconfortante ouvir as promessas de Deus para as nossas vidas. E aqui no momento que nós participamos da ceia do Senhor, eu quero lembrar a você de um versículo. O apóstolo Paulo diz que em Cristo, grave isso, em Cristo, todas as promessas de Deus têm o sim e o amém. Esse é um dos meus textos preferidos do apóstolo Paulo. Em Cristo, todas as promessas de Deus têm o sim e o amém. Sabe o que significa? Que as promessas que nós acabamos de ouvir aqui nesse salmo, as verdades, as promessas de Deus na palavra de Deus, em Cristo,
Deus está dizendo assim: sim, é verdade. Tudo que eu prometi é verdade. Tudo que eu prometi vai acontecer. Porque eu entreguei Cristo para vocês como prova disso. Eu entreguei Cristo por vocês como prova de que todas as minhas promessas vão se cumprir. Então, queridos, participar da ceia do Senhor é também relembrar sobre promessas. Sabe qual é a prova disso? A prova de que a ceia do Senhor é um lugar de promessas. A prova dessa verdade é que Jesus na ceia fez uma promessa. Ele diz: olha, eu não beberei do fruto da videira até o dia que o beberei novo no reino dos céus. Jesus fez uma promessa. Então, queridos, a ceia do Senhor, dentre muitas coisas, além de nos fazer lembrar do sacrifício de Cristo, além de ser um sacramento, que é um meio de graça de Deus, além de gerar vida em nossos corações, esse é um momento de relembrar as promessas do Senhor sobre a tua vida. E nós vamos orar especificamente por isso essa noite, examinando nosso coração, mas pedindo ao Senhor: Senhor, essa é a mesa da promessa, e eu quero reavivar no meu coração todas as promessas do Senhor. Eu quero que você faça uma oração comigo nessa noite, uma oração de autoexame, de confissão, mas também uma oração de confiança nas promessas de Deus. Pai Santo, muito obrigado por essa noite. Obrigado, Senhor, pela mesa que está aqui posta para nós, a mesa, ó Deus, da ceia do Senhor, ó Pai. O pão, o suco da uva que ora consagramos ao Senhor. Separamos esses elementos a Ti agora, Pai. Ó Deus, e participamos desse momento de lembrar o sacrifício de Cristo por nós, mas sobretudo de renovar no nosso coração todas as promessas de Deus, porque, ó Deus, em Cristo nós sabemos, todas as promessas de Deus têm o sim e o amém. Então renova-nos nesse momento em que nos achegamos à Tua ceia. Perdoa os nossos pecados agora, Pai. Purifica-nos, ó Deus, e nos dá boa consciência para esse momento. Perdoa o Teu povo, Deus, de pecados cometidos em palavras, em ações e em pensamentos. E que possamos tomar desses elementos com muita alegria. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Enquanto louvamos ao Senhor, vem até aqui pegar os elementos. Em nome de Jesus.